é lícito um pastor, um padre, ou seja, um apóstolo, um líder religioso que tem a Bíblia como sua regra de fé, receber salário? Vou especificar. É lícito um pastor receber salário do ministério? Pronto. Vamos aos textos que são usados pelos religiosos que sustentam tal tese. Que tese? A tese de que é justo um homem de Deus, um pastor, um ungido do Senhor, receber salário do ministério. Então vamos aos textos. O primeiro texto, Mateus capítulo 10. Mateus 10, a partir do versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em outras traduções, porque digno é o obreiro do seu salário. Vamos para o texto de Lucas capítulo 10. Lucas 10, 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Vamos para o texto de 1 Coríntios 9. Primeira carta escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Nós vimos 4 textos que falam sobre o mesmo assunto e que são a base, o fundamento, o sustentáculo para aqueles que defendem que os pastores devem receber salário do ministério. Gostaríamos de avaliar cada texto individualmente dentro do seu contexto. Em primeiro lugar, vamos avaliar o texto de Mateus 10 dentro do contexto. Em Mateus 10, Jesus designou seus apóstolos para pregar em Israel, ou seja, os apóstolos saíram em missão. Obviamente não podiam trabalhar, sendo sustentados pela provisão de Deus. Agora vamos avaliar o contexto de Lucas capítulo 10. Avaliando o contexto, vemos que Jesus enviou 70 discípulos de 2 em 2 para que pregassem o Evangelho. Ou seja, como no texto de Mateus capítulo 10, os obreiros que são ditos como dignos de receber salário são missionários, ou seja, não se trata de padres, pastores, sentados em seus gabinetes pastorais, mas o texto fala de pessoas
que saíram de suas casas, deixaram as suas famílias para cumprirem o chamado de Deus, pregarem o Evangelho. Vejam que a coisa já está começando a se esclarecer. Nem o contexto de Mateus 10, nem o contexto de Lucas 10 mostra um pastor, um homem assentado em um gabinete pastoral, um homem que preside a convenção, recebendo salário, mas são missionários enviados para pregar o Evangelho, que não tem como trabalhar porque não estão em suas terras, em seu local de origem, e estão tão ocupados que não têm como trabalhar. Estes são dignos de receber salário do ministério. Ajuda dos irmãos. Vamos avaliar o contexto de 1 Coríntios capítulo 9. Avaliando o contexto de 1 Coríntios capítulo 9, nós podemos fazer uma pergunta a vocês. Quem era Paulo? Paulo era um enviado, era um emissário, era um apóstolo, era um missionário, ou seja, alguém designado com a função de pregar o Evangelho. Veja bem, a coisa está começando a se esclarecer. No contexto de Mateus capítulo 10, os obreiros que eram dignos de receber salário eram missionários enviados a pregar o Evangelho. Não eram pastores de sinagogas, não eram padres, não era alguém que fica em um lugar geográfico, em uma casa, em um templo, em uma sinagoga estática, esperando que os irmãos trabalhem para dar o dízimo e deste dízimo ele tirar o salário. Não era isso. Então Paulo era digno, estava reivindicando seu direito de receber um salário, porque ele, assim como os irmãos apóstolos de Mateus 10, os 70 discípulos de Lucas 10, foi alguém que estava em outra terra pregando a palavra, longe da sua casa. Como apóstolo, Paulo defende o seu legado, o seu direito apostólico. E qual era este direito apostólico? Trazendo a mensagem para nossos dias. Será que esse direito apostólico era um avião? Uma suíte presidencial em um hotel 5 estrelas? Será que esse direito apostólico seria férias nas Ilhas Caimã? Uma fazenda com milhares de cabeças de gado? Não. O direito apostólico que Paulo estava reivindicando era o mesmo direito apostólico que foi dado aos apóstolos relatados em Mateus 10 e aos 70 discípulos relatados em Lucas capítulo 10. Então, qual era este direito apostólico? Simples. Se você avaliar todos os contextos que falei, o direito apostólico era simplesmente hospedagem, roupa, comida e bebida, ou seja, o básico para sobreviver. Não tinha nada de luxo, não tinha nada de coisa grande, era o básico para sobreviver. Queria avaliar de novo aquele versículo de 1 Timóteo capítulo 5, o versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Preste atenção. Dobrados honorários. Aqui existe uma pequena deturpação, digamos que semantical, no que diz respeito aos manuscritos mais antigos. Ou seja, esses dobrados honorários, ou um salário dobrado, quer dizer, nos manuscritos mais antigos, dupla honra. Ou seja, os presbíteros, aquelas pessoas mais velhas,
aquelas pessoas que estavam ali orientando os irmãos mais jovens, deveriam ser honrados, não com dinheiro, mas com o caráter do Evangelho. E mais uma vez, em 1 Timóteo 5, a frase digno é obreiro de seu salário aparece onde Paulo está dando orientação ao obreiro missionário Timóteo. Ou seja, sempre que essa frase aparece, ela está relacionada não a um homem que preside um templo, não a um homem que preside uma comunidade, não a um pastor local, mas sim a pessoas, a missionários. Ou seja, não existe fundamento bíblico para dizer que pastores locais, que presidentes de sinagogas, que pastores que presidem templos têm direito de receber salário. Não existe base bíblica para isso. Então vamos mandar esses pastores trabalhar. Para não ficar dúvidas, vamos fazer algumas perguntas ao texto. Revisando. Quem são os obreiros? Em um conceito etimológico geral, nós sabemos muito bem que o conceito de obreiro em nossa língua portuguesa é aquele que faz a obra. Ou seja, todo aquele que faz a obra, em um conceito geral, é um obreiro. Quer seja aquele que está evangelizando, quer seja aquele que está ensinando, quer seja aquele que está presidindo, quer seja aquele que está fazendo a limpeza, a faxina de uma sinagoga. Então, se fôssemos generalizar o conceito de obreiro, todo mundo tinha que puxar sua, como falamos aqui em Salvador, né, puxar sua pontinha. Cada um tinha que receber salário. Todo mundo que está envolvido com a obra, não apenas os pastores. Mas nós vamos ser honestos, né, irmão? Como é o nosso feitio. Nós não vamos aqui fazer isto, jamais. Nós vamos respeitar o contexto. Então, porém, respeitando o conceito contextual que avaliamos, obreiros são pessoas designadas por Deus com a missão de pregar o Evangelho e que tiveram que deixar os seus empregos para trabalharem na seara do Senhor. Estes têm direito. Ou seja, se o irmão é designado a pregar o Evangelho em outra comunidade, saindo daqui, digamos que de Salvador para o interior da Bahia, a igreja, que não é institucional, é orgânica, pode sim recolher donativos, recolher um dinheirinho, o básico para a sobrevivência, e enviar para este irmão. Mas quando ele voltar, ele não pode ficar ocioso, ele tem que voltar a trabalhar. Ou seja, não existe base bíblica para pastor de templo receber salário. Isso é bíblico. Eu não estou aqui querendo contenda com ninguém, estou querendo esclarecer a verdade. Então, se seu pastor continua recebendo salário, é bom que ele seja questionado acerca disso. Eu queria... Então aprendam. Ser pastor não é receber um título, um certificado, fazer faculdade de teologia com o objetivo de ingressar nesta profissão. Pastor não é profissão. Pastor é um dom de Deus, um dom para pastorear as ovelhas que são exclusivamente de Deus. Quanto eles ganhavam? Na verdade, não é quanto eles ganhavam, e sim o que eles ganhavam. Simples. Ganhavam o básico para sobreviver: hospedagem, roupa, comida e água. Não tinham regalias. Vejam o caso de Judas Iscariotes, que quis regalias e abandonou o básico da fé, o básico que Jesus providenciou para ele, e vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Tem muita gente deixando o básico e vendendo o mestre por aí. Então vejamos. Aqueles missionários que recebiam o básico para a sobrevivência eram líderes de sinagogas? Não. Presidiam convenções? Não.
Ou seja, não existe base bíblica, não existe base espiritual para um pastor, para um padre, para um apóstolo ou qualquer outro líder religioso que usa a Bíblia como sua regra de fé receber salário. Isto é uma falácia. Os pastores têm que trabalhar e ajudar aqueles que não têm. Presta atenção, amados. Isto entristece a nossa alma. Enquanto irmãozinhos que ganham R$200 por mês, recebidos através do governo com o Bolsa Família, estes irmãos têm que tirar todos os meses R$20. E nos meses que eles não tiram R$20, que é o dízimo de R$200, eles são chamados de ladrões dentro das sinagogas, dentro do sistema protestante, dentro desse regime opressor do sistema religioso. Enquanto muitos desses pastores têm os seus filhos em colégios particulares, gozam férias no litoral europeu ou nos Estados Unidos, viajam até mesmo para Israel, têm as suas belas casas e os seus belos carros comprados com o dinheiro do dízimo e dos altos salários que eles recebem. Eu queria dizer aqui que eu não estou generalizando como muitos falam, não. Eu conheço pastores honestos, uma minoria, mas é. Por exemplo, eu conheço um pastor que deixa de comer, sendo ele pobre, para dar o seu alimento a outros famintos. Então não acho que eu estou generalizando, não. Eu estou falando aqui, é algo escritural, que não existe base bíblica para pastor receber salário, e também que é algo que não podemos aceitar, pastores recebendo altos salários, enquanto os humildes da fé estão aí perecendo, morrendo. Então eu digo a você, por que você não pega esse dinheiro que você investe em pastores, investe em líderes, e não investe na verdadeira obra de Deus? Mas Newton César, eu não entendo o que é investir na verdadeira obra de Deus. Investir na verdadeira obra de Deus é investir em almas, é investir no doente, é investir na viúva, é investir no órfão, é investir no necessitado.